Pessoal, boa tarde, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Faça Você Mesmo. Hoje estava em casa de folguinha, 7 dias, barra prevenção, mas ligaram-me, tenho que ir aqui ao posto. O que é que se passa aqui agora? Bem, como eu estava a dizer, estava em casa de folga, barra prevenção, mas tive que vir aqui ao posto e agora aproveitar aqui este bocadinho que não chove. Eu não me importo de andar à chuva. Se me perguntarem se eu gosto de andar à chuva ou ao sol, é claro que gosto de andar ao sol, mas também não me importo de andar à chuva. Até costumo andar sempre, o ano todo, mesmo que ande à chuva, também não desgosto. Às vezes sabe bem, outras vezes uma pessoa não tem aquela vontade de estar a vestir a roupa toda ou não tem a disposição de andar à chuva, mas por norma gosto. Hoje vim aqui todo equipado para a chuva, porque hoje está um dia incerto, ora tanto chove, como dá aí umas abertas, e eu vim aqui todo equipado, como podem ver. E agora, começando aqui a falar aqui do equipamento da chuva, aqui as minhas botas são as da TCX, à prova d'água, waterproof, spoken, vieram da Mototrofa, e em termos gerais elas são boas. A própria TCX já me trocou as botas 3 vezes, porque eu fui lá sempre reclamar porque elas entravam água. As primeiras talvez pudessem ter algum defeito mesmo, que elas molhavam pelo pé todo, e então trocaram-me. A segunda vez foi igual, entrava uma água na ponta do pé à frente. À terceira vez também me trocaram pelo mesmo motivo, elas entravam água ali pela zona de proteção do pé, que é aquela parte de borracha por cima do peito do pé. Eu até tenho aí umas fotos que eu depois, se as encontrar, as coloco aqui para vocês verem a zona onde é que ela molha. Tem aquela parte de borracha por cima da bota, que é de proteção para ali o pedal das velocidades, e então ela deve entrar água ali pelas costuras dessa borracha. Falei lá na Mototrofa, já que a TCX me trocou as botas pela terceira vez, elas estavam novas quando vieram pela terceira vez. Ainda perguntei se não queriam me dar a diferença, ou aliás, eu ainda pagava a diferença e comprava umas de Gore-Tex e eles ficavam com elas novas, tinham vindo da fábrica, mas mesmo assim não me as trocaram. Mas para já fica assim, elas também só entram água quando chove muito e ao fim de longos períodos de andar à chuva. Nem que eu arranje aqueles sprays de impermeabilizar e mando ali para as botas, assim escusa de entrar água. Agora, falando aqui nas calças, são da Revit, da Hidratex, elas são à prova d'água, também são bastante quentes, não tenho frio nenhum com elas, até mesmo que se viesse sem roupa por baixo, não tenho frio nenhum com elas. Não entram uma pinga d'água, tem dupla camada, tem uma camada térmica por dentro também, para os dias mais frios, às vezes até pode nem estar a chover, mas se tiver aquelas manhãs frias, ou dias frios até, costumo utilizá-las, embora sejam só para a chuva, mas também fazem esse efeito, então nos dias que não chove, às vezes lá as visto. Agora aqui as luvas, eu vou deixá-las para o fim, porque eu tenho aqui uma ideia sobre elas e já partilhei com vocês. Aqui o casaco também é da Revit, é o Voltiac 2, se não me engano. Este não é à prova d'água, mas sinceramente ele não me entra água nenhuma para dentro. Fica às vezes ressoado, quando ando muito tempo à chuva, começa a ficar um bocado ressoado por dentro, fica aquela umidade, mas a roupa por dentro ele não molha. Há uns anos, também não tenho assim há muitos, mas no ano passado, se não me engano, ou há 2, caí na asneira de o lavar na máquina de lavar, e ele perdeu aquela goma que ainda tinha da origem, e então há certos pontos aqui que nas costuras ele deixa entrar pequenas quantidades de água, molhando-me aqui só a parte dos cotovelos, mas nada de especial. Fica a roupa assim um bocado mais úmida, nota-se ali ligeiramente que entrou ali um bocadinho de água, mas até para as vezes que eu ando à chuva, e ainda costumo andar algum tempo à chuva, para um casaco que não é à prova d'água, acho que ele até desempenha bem essa função. Aqui este casaco da Revit tem uma particularidade que as calças também são da Revit, que é o que? Quer as calças, quer o casaco, atrás tem um fecho
no casaco tem no fundo das costas e nas calças tem junto à cintura, tem aqui um fecho que dá para juntar as duas peças, para proteger melhor da chuva, se bem que isso depois dá muito trabalho para vestir eles dois juntos, ou então depois de vesti-los tem que ser alguém a apertar ali o fecho. Tem então o tal fecho que ajuda a que não entre também o frio, eles ficam mais juntos e não há aquela hipótese de eles abrirem e entrar ar, não entra o frio e também, por sua vez, também não entrará tão facilmente a água. Agora, em relação aqui às luvas, também são da Revit, são a Sirius 2 H2O, também são bastante quentes e não me entra água nenhuma. Já andei várias vezes com elas à chuva e não me entra água nenhuma. Falando aqui das luvas agora, eu tenho aqui uma opinião sobre elas, um bocado contrário à que a maioria do pessoal diz, e também à forma de como elas são feitas, e por experiência própria fez com que tivesse essa ideia, e eu já vos explico porquê. Eu vou ter que parar aqui à frente para vos exemplificar. Vou só parar aqui, que isto tem que vos exemplificar a mexer nelas, e a conduzir não dá muito jeito. Ora bem, só levantar aqui um bocadinho a viseira. Ora bem, falando aqui das luvas, a luva é feita assim, com esta manga, que é para quê? Que é para a gente enfiar a mão, meter por cima do casaco, ajusta bem e a luva anda assim. Se eu andar assim com ela à chuva, o que é que vai acontecer? A chuva vai cair pelo casaco e como o braço está na posição descendente, a água vai escorregar toda aqui para dentro, vai molhar a mão, vai escorrer para dentro da mão e vai molhar a luva pela parte de dentro. Ou seja, ter umas luvas à prova d'água assim não me adianta um grosso, vai dar tudo ao mesmo. Então o que é que eu optei de fazer? A maioria do pessoal diz que as luvas são para usar por cima do casaco. Até acho que há uma pergunta do código de motociclos que as luvas se deve usar assim. Isto não tenho a certeza. Então o que é que eu faço? Se usar assim como eu tinha-vos dito, molho a mão toda. E por falar em molhar a mão, está a começar a chover. Eu se faço isto rápido, então o que é que eu optei? Faço o oposto. Alargo aqui o casaco, meto a luva e esta manga da luva vai ficar por cima aqui da luva. Primeiro ajusto bem aqui a luva, assim, e agora ajusto bem aqui o casaco, e assim não há a mínima hipótese de água entrar para dentro da luva. Aí sim, ficam as luvas à prova d'água mesmo a 100%. Ela assim de certeza que não vai molhar a mão e não vos vai causar aquela má impressão de ter a mão sempre molhada e que ao final de um tempo começa a ficar frio. Ok pessoal, agora aqui é esta, vou fazer o mesmo. Vou alargar aqui o casaco e como eu disse tinha razão, começou a chover, mas vamos continuar a viagem, não é mesmo? Só ajustar assim e agora está feito, assim não há nenhuma hipótese da água entrar para dentro das luvas. Vou fechar aqui o capacete e vamos então continuar. Agora comecei pela parte de baixo, pés, pernas, o casaco, as luvas e agora o capacete. O capacete não há assim muito a falar, qualquer capacete não entra água, apenas o que vos aconselho é terem sempre o pin lock, quer no tempo de chuva ou tempo frio, usar sempre o pin lock, porque com a água na viseira já é difícil de conduzir às vezes, se ele ainda estiver embaciado ainda mais difícil se torna. Por isso, para quem não tiver, aconselho a usar sempre um pin lock, que é sempre uma mais-valia para a condução. Fora isso, não tenho assim mais nada de especial a dizer sobre o equipamento. Agora só aqui sobre a condução, eu vejo aí pessoas, quer de carro, quer de moto, o tipo de condução delas é exatamente o mesmo, é estar a chover e andar como se o piso estivesse seco. É terem atenção, ó, por exemplo, aqui nestas passadeiras, a passar por cima da tinta, as curvas, não se deitem tanto nas curvas.
Agora não vai estar sol, não vai dar para ver, mas vocês se repararem, quando chove dá aquelas cores no chão, aquelas gorduras, pode ser gasóleos dos caminhões, pode ser óleo. Terem em atenção a isso. Já fui a acidentes de motas que caíram por causa disso. Isso depois é um 31 para resolverem isso. Tive um exemplo também ao final de alguns meses, quando comprei a moto. Tinha ido ao Porto, lá nos semáforos. Quando arranquei dos semáforos, depois tinha a passadeira e lá está, uma pessoa tinha a moto há pouco tempo, ainda não tinha percepção daqueles perigos, mas isso também é o senso comum, mas uma pessoa não se lembra de tudo. Caí na asneira de acelerar por cima da passadeira. A minha moto é de 2016, ainda não tenho controle de tração e posso-vos dizer que segurei a moto, nem sei como, foi um milagre. A moto fugiu-me logo de traseira, foi a sorte de ter posto logo o pé no chão e ter segurado a moto. Quem anda nas autoestradas, por exemplo, aqui nas estradas não se nota tanto ou não tem tanto, mas nas autoestradas tem aqueles rasgozinhos, parece cola, aquele alcatrão líquido. Isso quando está a chover e até mesmo com o tempo seco, mas principalmente quando está a chover, aquilo é tipo vidro. Parece aquelas juntas que tem nas pontes em ferro, como quem deixa ali o Estádio do Dragão, tem ali aquelas juntas. Eu aí também já me fugiu a moto e agora sempre passo lá, posso ir tipo a curvar naquela curva, mas quando vou chegar à junta coloco logo a moto à direita, que não há hipótese. Agora só aqui um à parte para voltar a falar aqui nas botas, que foi a minha salvação também. Quem vem ali na A3 no sentido Braga-Porto e sai ali para a A41 em direção a Alfena, naquela saída também tem esses risquinhos no chão. E também a moto aí fugiu-me. E qual é que foi o meu instinto? Foi colocar o pé no chão. Foi a pior asneira que eu fiz. Ia para aí a 50, 60 ali. A moto fugiu-me e o instinto foi colocar o pé no chão. Isto para falar de quê? Que estas botas também têm ali a proteção no tornozelo. E posso-vos dizer que ainda fiquei com dores durante um dia ou dois no tornozelo. Acho que se não fosse as botas, tinha ali partido o tornozelo e tinha-se dado ali algo pior, ou tinha caído, mas o instinto foi esse, foi pôr o pé no chão. Não é que fosse adiantar muito com o peso da moto e com a velocidade, mas foi o instinto de pôr o pé no chão. E eu digo-vos que se não fosse a proteção que as botas tivessem, que impediu que o tornozelo dobrasse. E mesmo assim, como disse, ainda fiquei com dores para aí um dia ou dois. E por falar em proteção, as calças também tem aqui nos joelhos. E tem aqui na zona das coxas, aqui na parte lateral, quase a chegar à anca. E aqui o casaco também tem aqui no cotovelo, tem aqui nos ombros. E já que falámos em proteções, voltamos aqui às luvas, também tem aqui na palma da mão. Tem uma dupla camada, isto deve ser couro. Tem aqui a proteção aqui também em plástico. E tem aqui na proteção aqui nos nós dos dedos. Agora voltando aqui à condução, conduzam de uma maneira mais defensiva quando está a chover. Não há necessidade de andarem aí a acelerar com tempo úmido, com chuva. Há aquelas tampas de saneamento ou há aquelas das telecomunicações em ferro, isso também é um perigo desgraçado. Tenham atenção a isso tudo. Como podem ver, eu nas curvas não me estico tanto. Também derivado de alguns sustos que já apanhei com os pneus de origem, que aqueles pneus de origem, os Batwing da Bridgestone, são uma bela porcaria. Até devia de ser proibido venderem aquilo nas motas. Agora, por exemplo, aqui, vim aqui a falar, terem em atenção aqui às distâncias de segurança. Se não tiverem tempo, desviem-se para o lado. Manter sempre mais distância de segurança com estes tempos. E terem também atenção a estes imprevistos que às vezes acontece. Uma pessoa vai aqui distraída, ou vai a falar, ou vai olhar para a paisagem, que às vezes não se dá conta aqui destas paragens assim de repente. E pronto pessoal, basicamente é isso. Vocês já estão fartos de saber. Vocês também andam de moto. Há uns só andam com tempo bom, também não critico. Cada um faz aquilo que quiser e aquilo que gosta, ou não se sentem tão à vontade. Mas basicamente é terem o dobro do cuidado ou o triplo quando se anda com o tempo seco.
E acima de tudo, pessoal, andarem sempre com muito cuidado. Eu também agora mais 5 minutinhos já chego. Aproveitar aqui este tempinho de chuva, que não é o meu preferido, mas também não desgosto. Até há vezes que eu gosto mais até de andar de moto à chuva do que andar ao sol. Às vezes para uma pessoa pensar, para relaxar um bocadinho, até nem é mal de todo. Quem gosta de moto, anda de moto de qualquer maneira. Até aqueles que dizem que não gostam, quando experimentarem, depois começam sempre a andar, nem que chova calhaus, como diz o outro. Agora a partir da manhã, acho que também já dá melhorias de tempo, já dá sol. Tenho aí uns pedidos de uns subscritores, de uns vídeos que eles queriam que eu fizesse. Agora se tiver sol, vou ver se os faço e se os publico. Ok pessoal, agora vou trabalhar um bocadinho, tem que ser, e espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço para vocês, protejam-se, cuidem-se e até ao próximo vídeo pessoal. Um grande abraço e fiquem bem. Tchau.